Bom dia. Bom dia. O povo não quis sair de casa hoje, hein? Como diz o pastor, os fariseus hoje não vieram para o templo, hein? Bom, graças a Deus, né, por estarmos aqui logo pela manhã, domingo, dia que nós separamos, né, para estarmos em igreja, aprendendo um pouco mais da palavra do nosso bom Deus. Esse é o objetivo da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para cada vez mais construir conhecimento da palavra do nosso bom Deus, né? Então vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao nosso Deus através desse cântico, que é cântico tema, né? Construindo conhecimento, que é Vamos à Escola. Então vamos louvar ao nosso Deus através desse cântico. A palavra de Deus estudar, boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Sim, vem à escola comigo, ouve boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, na escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Ó, vem sim, vem à escola comigo, ouve boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Presente na escola, iniciamos no santo poder, e que sempre estuda direito, muitos frutos possamos colher. Ó, vem sim, vem à escola comigo, ouve boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Agora foi. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua Santa Casa, na Sua presença, ó Pai, em Escola Bíblica Dominical, para juntos, ó Pai, como igreja, aprender, ó Pai, um pouco mais da Tua Sagrada Escritura, ó Pai, para nós construirmos, ó Pai, cada vez mais o nosso conhecimento do Senhor, ó Pai, para que a cada dia, ó Pai, nós venhamos pecar cada vez menos contra o Senhor, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, seja com cada pessoa que esteja aqui, ó Pai, em escola bíblica, que nós possamos, ó Pai, estarmos preparados para aprender mais sobre o Senhor, ó Pai, mas principalmente, ó Pai, que este que estará à frente, os professores, ó Pai, que eles possam também estar preparados para passar a instrução, ó Pai, aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Amém. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar e também nos separar em classes. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, tudo bem. Isso, muito. Adriana tá ótima. Nossa. Palavra, hein? Tudo ótimo, sem problema nenhum. E aí, menina, de hoje? Tudo bem? Amém. Fátima. Que maravilha. Ah, eles estão aqui, né? Vamos chegar aluno.
bem contigo aí? Certo. Olha, nós estamos hoje, eu acho que o pessoal pensa, será que não vai ter culto hoje? A gente vai avisar que ia arrumar algumas coisas hoje, então o pessoal vai ficar em casa para não vir trabalhar. Mas hoje é a nossa última EBD aqui nesse local. Né? Eu tenho certeza que aqueles que foram os originais, né, da igreja, que tiveram no início, Adriana, quem mais? Eles ali já chegaram depois, né? É Bruno, né? Desde os tempos antigos. Podem se alegrar com isso, sabia? Porque aqui, né, esse local aqui não tem muito cara de igreja, é uma casa, né? A gente adaptou aqui. Agora a gente vai para um local que vai ter uma cara realmente de igreja, né? Já pensou que maravilha? Então, é a nossa última EBD aqui. Dá uma olhadinha, chora, se emociona, né? Porque foram muita história. Quando a gente começou, eu me lembro quando eu cheguei, a gente reunia na salinha ali, ó. Acho que a senhora foi na salinha ainda. Eu fui na outra, que era na Residência Mais, né? Era ali na salinha, ficamos acho que 2 domingos ou 3 lá na salinha, abria a portinha, todo mundo entrar quietinho. Até eu pensei, pô, nosso povo é muito quieto, né? Costumava trabalhar o povo barulhento, né? Aí, de repente, começou a crescer, a gente veio pra cá, né? Aqui já virou já foi assim, desanimamos desse modelo, viramos para cá, né? Só para esse lado que a gente não conseguiu virar ainda. Mas foi assim, um tempo muito bom aqui, viu? Só que tem coisas que chega uma hora que acaba vencendo, né? A validade, ela passa, então a nossa validade aqui acabou. Então podem ver os eventos que nós já fizemos, tivemos de fazer fora, né? Que aqui não cabe. Os eventos grandes. Então, graças a Deus, e Bruno vai avisar alguma coisa depois da DVD, que é muito importante, né? Hoje, tá? De repente você pode, pastor, eu não posso vir à tarde aqui, né? Mas você quer ficar um pouquinho mais depois do DVD, eu já deixei umas caixas ali, ó. Nós temos pratos, nós temos talheres, nós temos copos, já podem ir guardando se quiserem. Pastor, eu posso ficar até meio-dia aqui ainda. Seja uma bênção nessa área, tá? E à tarde, quem desejar vir também, a gente pode mexer aqui, deixar as coisas bem bacanas, aprontando para a nossa mudança que deve acontecer apenas no sábado, tá? E outras coisas já pode levar, nós vamos deixar o salão pronto para receber os irmãos lá. Então, nós dependemos muito da sua ajuda, tá? Então, dá uma olhada no telhado, que muitas vezes quando chovia vazava. Você vê irmão mudar de lugar na hora do culto. Quando ia ter culto à noite que havia previsão de chuva, eu ficava meio preocupado, puxa vida. Mas graças a Deus, sempre, na hora do culto, a chuva diminuía. Vim limpar o banquinho. Olha que bênção, gente. Muito bem. Hoje, nós vamos estudar os 10 mandamentos, tá? Deixa eu ver lá com o meu querido Bruno, para ver se está em ordem. Já está lá. Muito bem. Eu sempre procuro, desculpa, deixa eu mudar novamente, procuro motivar vocês a entenderem qualquer assunto da Bíblia olhando para esses 3 pontos importantes aqui. Tá? Que Deus ele é todo poderoso, que a gente chama de onipotente, tá? A gente usa muito essa palavra, onipotente é todo poderoso, não esquecer de tudo isso aí. Todas as vezes também que nós olharmos para qualquer problema nosso, alguma situação que a gente precisa resolver, deveremos olhar por esse ângulo aqui, que Deus é capaz de realizar todas as coisas, né? Fazer grandes coisas. E que Ele é onisciente, que Ele conhece o meu problema, que Ele conhece o seu problema, Ele sabe das suas dificuldades, das suas lutas diárias, né? Tá vendo? E também Ele é onipresente, está presente em todo lugar. Onde você estiver, extrai toda aquela questão também religiosa da vida da gente, né, que a gente pensa, eu vou fazer algumas coisas erradas e ninguém está vendo mesmo. Deus está sabendo de tudo, né? Então, Ele sabe das nossas atitudes, das nossas posições. Então, isso aí é fundamental. Quando a gente olha por esse ângulo, algumas decepções da vida, né, tira totalmente do nosso ritmo, correto? Então, não esquecer. E às vezes a gente até quando trata de alguém, quando a gente conversa, aconselhando as pessoas, né? A gente aconselha mostrando sempre esse lado aqui. Esse é fundamental.
em todos os âmbitos. Muito bem, então Israel parou exatamente aqui. Esse é o deserto do Sinai. Nós vamos estudar ainda que aqui eles montaram o tabernáculo, né? Aquele tabernáculo que Deus deu a planta para eles construírem conforme Deus planejou. Olha que coisa maravilhosa. E aqui eles montaram, e depois eles passaram um bom tempo aqui, ó. Depois eles desmontaram tudo isso e levaram com eles. A gente pergunta, puxa, como que eles conseguiram? Se eles estavam no deserto, né? As condições eram bem precárias, até não tinha supermercado para comprar C&C, para ir comprar material, né? Mas aqui um fator interessante, amados. Quando eles foram construir o tabernáculo, as pessoas ofertaram, deram seus brincos de ouro, suas pulseiras, né? E através desse material eles construíram o tabernáculo. Olha que maravilha, gente. Ou seja, o povo foi o instrumento de Deus para a construção. Então, olhando por esse ângulo, você pode tirar também uma conclusão que nós somos os autores de toda a história da nossa igreja, a construção. Você pode ser uma grande bênção ainda, né? Está vendo? Como Deus ele usa pessoas, como ele usou na construção. Muito bem. Então hoje nós estudaremos o que nós chamamos de 10 mandamentos. O Miguel, meu neto, ele levou um cachorrinho para ficar em casa. Esse cachorro parece que ele estava possuído, tá? Ele mordeu toda a minha Bíblia. Eu estou com essa Bíblia mirim aqui. Ele danificou tudo, já pensou? Espírito mau esse cachorro. E aí, quando o Miguel me contou, vovô, esse cachorro está endemoniado. Ele triturou todas, pegou a Bíblia. A minha filha está me devendo, ela vai comprar uma nova. Está pensando que o cachorro fica endemoniado, viu, Cristiano? Cuidado no seu lado. Ok, capítulo 20 de Êxodo. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Alex, que é conhecedor. Por que nós comemoramos o 7º dia? Aliás, foi comemorado em Israel o 7º dia. Alex? Deus descansou, então eles comemoraram o quê? Passou as datas também serem contínuas na vida de Israel. Era o quê? Por quê? Israel guardava o 7º dia, lembra? Por que isso aí? Por que eles guardavam? Lembravam de quê? Da criação, muito bem. Então era uma comemoração da obra criadora. Vocês vão ver até nos 10 mandamentos isso aí. Está no mandamento. Tá? Agora, se eu perguntar para o Davi hoje, Davi, por que todo primeiro dia da semana você vem aqui? Você comemora o quê? O que você lembra de tudo isso? Se for assim olhar pelo ângulo doutrinário, bíblico, né? É o dia do Senhor. Dia do Senhor. Mas por que dia do Senhor? Porque no 7º dia descansou. Isso, no 7º descansou e no primeiro? Se a gente for assim analisar por esse lado, início. É bem interessante, tá? Quando a gente vê que no primeiro dia da semana, Maria e Madalena foram ao sepulcro. E não significa que Jesus assim ressuscitou no primeiro dia, mas se a gente for olhar, há uma singularidade muito grande. Então, quando você olha para o 7º dia, você comemora, segundo Israel, a criação de Deus, a obra criadora de Deus. Aí quando você olha para o primeiro dia da semana, você olha pela obra redentora de Deus. Está vendo que interessante? Obra redentora. E a gente hoje fixa o nosso olhar naquilo que Cristo já fez por nós na cruz. E não, é igual alguém perguntou aqui na EBD, e aí, e a Páscoa hoje, né? Então hoje, se a gente for olhar, é a ceia do Senhor, né? Tá vendo? Então a gente celebra hoje a ceia, porque é um memorial daquilo que Cristo fez por nós hoje. Então, a Páscoa, ela começou, como a gente estudou aqui, a saída de Israel, né? Israel passou a comemorar e focalizava a Jesus, né? E Jesus cumpriu toda a lei, não é? E hoje nós focalizamos naquilo que Cristo fez por nós. E o que Ele fez por nós tornou-se um memorial na igreja, que é a ceia do Senhor. Olha aqui, que fator interessante aí.
Só para que nós vamos passar por isso aí vocês terem já uma ideia. Muito bem, capítulo 20, encontraram aí? E a última lição do seu livrinho. Eu conversei com o pastor Antônio, então a gente já vai continuar até março, mais ou menos, a nossa lição aqui, outro livrinho. Tá? A gente vai tentar resumir algumas coisas. E encerrando, ele continuará com a aula que Deus colocar no seu coração. Então, ou seja, em março, mais ou menos, a gente está terminando a nossa escola construindo conhecimento. Aí vai se montar um outro estilo de aula aí. Beleza? Muito bem. Ok, então vamos aqui, então, no Sinai, não esqueça disso aí. No Monte Sinai, Deus fala a Israel e dá então os 10 mandamentos, tá? Aqui tem um resumo do que está transcrito aqui na Bíblia. Então a gente transcreveu aqui, só para ter uma ideia básica, tá? Então a gente vai olhar aqui primeiro o primeiro mandamento. Mas eu quero aqui dar só uma reflexão para vocês. O que são 10 mandamentos? Quando você analisa por esse ângulo, o que é um mandamento cristiano? Ordem, exatamente, bateu na mosca. É ordem, vontade, né? Ou seja, está nos 10 mandamentos a ordem, a vontade de Deus. Olha que maravilha, certo? Muito bem, então vocês estão entendendo claramente o que é. E então também, quando a gente olha para os 10 mandamentos, a ordem de Deus, tá? Certo? Ela prescreve o quê? Por exemplo, a Adriana, né, quando os meninos estavam tudo garotos, né, pequena, Amanda, a Bruno, né, e ela ia para o trabalho e deixava uma ordem para eles: olha, limpa o banheiro, lava os pratos, né? E isso aí, assim, produzia na vida deles o quê? Se você olhar para o seu livrinho aí. Primeiro, obediência a ela, né? E uma conduta deles, né? A obediência, ela produzia uma conduta. Quando ela chega tudo muito limpinho, tudo no seu devido lugar, ou seja, a ordem produzia obediência e uma conduta para eles, que também a gente pode chamar de ética, né? Certo? Até a gente tocou nesse assunto aqui um dia na EBD, sobre a ética, né? Nós temos assim, nós fomos condicionados a uma obediência, muitas vezes, quando ela tem uma punição, né? Eu lembro até de um líder, né? Líder religioso, um pastor, e ele não gostava de usar cinto. Ele achava que o cinto poderia acontecer um acidente, ele morrer preso ali, né? Então ele só usava quando ele via um policial na frente, né? Tá vendo? Então isso aí é uma obediência com uma punição. E muitas vezes nós somos treinados a isso aí. Só quando somos punidos que a gente obedece, tá? Mas quando a gente começa a obedecer pela ética, é diferente. Aí a gente obedece porque me condiciona a uma normativa na minha vida para obedecer aquilo ali, e não somente por uma punição, entenderam? E Deus, Ele quer fazer isso de nós, produzir em nós uma conduta. O que mais? Será que alguém é capaz de guardar todo o mandamento? O que vocês acham? O que acha, Crislândia? Todo o mandamento? Não, exatamente. Mas Deus quer direcionar a sua vida para aquilo ali. Será que todo mundo aqui faz as coisinhas tudo muito certinho? Sempre caminhando com toda a santidade assim? Não. Então, mas ela é uma ordem normativa na nossa vida. E a gente vai o quê? Crescendo, tá? Crescendo para cumprir a perfeita vontade de Deus. Está vendo como é interessante isso aí? Veremos também que Deus foi quem deu esses 10 mandamentos aqui. E tudo isso Ele preparou como leis, né, como normas para produzir uma condição especial para o povo de Israel. Muito bem. Então, aqui na página, aliás, na lição 25, e tudo isso vem nos ajudar a entender com mais clareza. Ok, o primeiro mandamento, alguém pode ler para mim 20
e versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o primeiro mandamento, né, ele direciona totalmente o homem e Deus, tá? Então, a minha conduta, né, a minha ética de conduta é de um relacionamento pleno com Deus. Então, Israel não poderia ter outro Deus diante dele, no caso, uma variedade, né? Entenderam? Ou seja, era único. E por que será? Aquela época, os países que conviveram com Israel, eles tinham uma certa assim, variedade de Deus. Por exemplo, o Egito, né? A gente viu aqui que o Egito ele inundava em variedade de Deus. E lembra que as pragas, a maioria delas foram direcionadas a um Deus, o Deus do Egito. E então as nações elas foram assim, conquistando uma região e adaptando também algumas leis religiosas daquele país. Por exemplo, hoje nós temos uma religião assim, muito poderosa hoje no nosso Brasil, que ela trouxe assim, para o seio dela vários deuses do passado, né? Como por exemplo da Grécia, da própria Roma antiga, né? E ela trouxe. E o que ela fez hoje? Ela acabou transformando esses deuses, por exemplo, que eram mais do origem do próprio país, com nomes religiosos, né? Então, um exemplo para vocês terem uma ideia. Por exemplo, o deus, sei lá, Zeus, ele passou a ser Pedro, alguma coisa assim, né? Entenderam? E Baco, Dionísio passou a ser João, alguma coisa. Tá vendo? Eles acabaram adaptando mais para o conceito religioso da sua prática, porque vieram uma grande história. E Deus, ele orientava Israel a não fazer isso aí. Ele era o único Deus. Tá? E sendo único, né, perfeito, estaria agindo na vida deles. E também único para ser adorado, né? Onde as pessoas se prostrariam na presença. Aqui Isaías, né, no seu livro texto, Isaías 45:5 diz: eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Então está vendo a preeminência de Deus em todos os âmbitos dele. E aqui tem o versículo, isso mostrando para Israel que o direcionamento da prática deles deveria ser para esse Deus, tá vendo? Aí quando a gente observa também a nossa época, a gente pode assim ter uma visão também bem clara sobre essa questão de Deus, porque o mundo hoje traz inúmeros princípios também contrários de formas de deuses, né? Então Deus nem sempre é uma imagem, alguma coisa que colocamos no altar, mas ele às vezes faz parte de alguma coisa que é colocada em primeiro lugar de Deus, né? E isso pode ser até meu emprego, meus projetos, quando eles estiverem em primeiro lugar, eles passam a ser até idolatria na minha vida, né? E Deus em segundo lugar. E a Bíblia nos orienta então através do mandamento, ordem, vontade de Deus, que Ele seja a preeminência na nossa vida. Amém? Muito bem, vamos então para o segundo mandamento. Alguém pode ler para mim o versículo 4 ou 6? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqui o segundo mandamento, nesse capítulo aqui, demonstra exatamente já a construção de uma figura que representa a Deus. Tá vendo? E ele diz, olha, não
não seria bom não para outros deuses, ou seja, uma forma de algo divino, né? Uma construção de uma figura visível na vida de alguém. Então Deus, ele orienta Israel não fazer isso aí. Por que será? Isso aí mexeu muito com Israel. Lembra de algum episódio que ocorreu, né? Lembra ou não? Com Israel? Isso, exatamente. Tá vendo? Distanciou um pouquinho do preceito maior, ou seja, Moisés distanciou da direção de Israel. Eles se encontraram ser uma referência, tá? Esse assunto ele é muito fundamental na nossa vida. Aí eles pensaram logo em quê? Em fazer algo. Aí todo mundo, assim como usaram os anéis de brinco para construir o templo, eles usaram para construir o bezerro de ouro, que era um deus muito ligado ao povo do Egito, né? O Egito tinha uma figura parecida, tá vendo? Então a vivência deles lá no Egito ainda estava presente no coração deles. E eles fizeram lá o bezerro de ouro, né? E no mandamento, eles são orientados então a olharem para o Deus verdadeiro. Por favor, gente, né? Não construam nenhum outro personagem que além de mim nem se curvará a eles, né? Mais ou menos analisando novamente para aquela frente religiosa que eu mencionei. Então, por exemplo, as pessoas se curvam perante uma imagem, mesmo que ela representa alguém religiosamente falando, você está se curvando perante ela. Quantas vezes já vi pessoas se curvando perante uma imagem, seja ela de uma figura conhecida na Bíblia? Então isso, se você for olhar para o aspecto da ordem do segundo mandamento, é não fazer isso aí, né? Adorar somente a Deus, tá? Olha que coisa grandiosa nessa questão aqui. Porque Deus, ele é maior que todos, não é? Agora, toda a civilização, todos os seres humanos, né, em si, eles tiveram suas linhas de pensamentos, né? Por exemplo, se for olhar para um país igual o Peru, né, eles tinham seus deuses próprios deles, né? A civilização Inca, ela tinha o seu próprio deus, né? Tá vendo? Vários países, o povo persa, eles tinham o Deus deles, conheciam um pouco da história bíblica, mas eles tinham uma visão diferente, né? Por exemplo, aquele filme Noé, lembra? Que saiu em cartaz, foi há 4 anos atrás, não sei. Ele tinha uma origem do pensador de origem persa, né? Tá vendo? Por isso que era um pouco diferente daquilo que você está acostumado a ver, tudo. Então, sempre quando alguém lança um produto desse, ele faz uma série de pesquisas, né? Como que eles pensavam, o que eles tinham em mão, né? Então, os países, eles tinham suas crenças. As tribos indígenas também. Eu vi um dia de uma pessoa que trabalhou vários anos lá na tribo. Então, o índio, ele falou assim: olha, nossos pais do passado, eles pecaram contra esse Deus verdadeiro e nós passamos a adorar um Deus falso, né? Agora sim nós conhecemos o Deus verdadeiro, ou seja, nós estávamos perdidos e agora nos reencontramos. Então, na própria tribo indígena também tem uma variedade de outros deuses, né? Com nomes próprios, tudo. Por exemplo, só para você ter uma noção, cada idioma indígena, ela tem sua figura própria. Por exemplo, tem tribo indígena que o nome Tupã, né? Que para a gente vai entender como um deus. Só que alguns vocabulários indígenas, a palavra Tupã é um deus falso, entendeu? Em outra cultura, cada tribo é uma língua. Lá tem 20 pessoas na tribo, ela tem o dialeto próprio. Está vendo a dificuldade de trabalhar em tribo indígena hoje? Que é diferente, por exemplo, dos árabes. São vários países árabes, mas cada árabe fala a mesma língua. Na tribo indígena já não. Cada tribo é uma língua. Tem lá 20 índios que falam a língua deles. Tem mais 20 ali também. Então, para alguns, o vocabulário Tupã, substantivo, é falso. Já na outra, não. Então, tá vendo?
Veja a dificuldade então para mostrar o Deus verdadeiro ali para aquela tribo. Por isso é necessário então um estudo que eles chamam de estudo cronológico. Hoje está estudando. Geralmente os missionários eles gastam muito tempo dando aula cronológica até chegar à tribo. Aí eles vão dizer, é mesmo, agora entendi. Esse é o Tupã verdadeiro, né? E olha que coisa fantástica. E aqui mostra-nos um Deus poderoso, grandioso, que é a verdade na palavra, né? Em todas as coisas. Não há outro maior que esse Deus. Em autoridade também, né? Em autoridade maior. Então, por favor, não construa nenhum Deus e adore somente este Deus verdadeiro. Vamos lá para o terceiro mandamento. Ok, 20, versículo 7. Alguém pode ler para mim? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E já surgiu várias perguntas, né, sobre o que é tomar o nome do Senhor em vão, né? E é somente falar. E como eu mencionei aqui para vocês um dia, tem alguns nomes de Deus usados muito na língua grega, hebraica, aliás. Então são nomes assim, sagrados, vogais sagradas, né? E quem esteve aqui numa mensagem que o pastor pregou sobre Deus também, ele falou disso aí, até uma letra que ela não é escrita, tá? Por causa do valor da expressão do nome de Deus. Tá vendo? Então, no idioma hebraico é mostrado essa verdade aqui do nome Deus. Então, quando falamos de não tomar o nome do Senhor em vão, né, o que fazer? E no nosso caso, tem alguma situação diferente daquela questão de Israel. Mas é muito importante como nós, né, consideramos o nome de Deus. Eu até mencionei aqui também que alguns nomes, por exemplo, El Shaddai, Jireh, né, Jeová Jireh, né, e vários outros nomes, a gente vê muitas vezes em lanchonete escrito, né, hambúrguer, Jeová Jireh, alguma coisa assim. E eu falei, puxa vida, esses nomes, eles são nomes que foram expressos, que alguém expressou numa determinado momento muito especial, né? Por exemplo, quando Gideão, aliás Sansão, né, venceu a batalha, né, ele falou, Senhor é a minha bandeira, né? E Jeová aliás com Abraão, Jeová Jireh, né, aquele que supre, que providencia todas as coisas. Foram momentos assim oportunos na vida dessas pessoas. E eu acho que quando você coloca lá num local que não tem nada a ver, onde tem falcatrua, engana pessoas, né? Eu acho que esse nome ele acaba sendo exatamente tomado em vão, sendo blasfemado através da nossa própria atitude. Algumas expressões que tem na Bahia tinha muito, Deus é mais, né? Quando alguém chegava brincando, olha, quer namorar comigo, a menina falava, Deus é mais, né? Então isso passou a ser usado também nas igrejas. Você vê irmão muito falando alguma coisa assim para o outro, né? E tá vendo? Então, alguns cuidados que a gente tem que ter com o nome, na pronúncia do nome de Deus, tá? E também, quando a gente olha a quem nós representamos aqui na Terra, você vai olhar também que nós representamos o nome. Então, a nossa prática, a nossa atitude também pode fazer com o nome de Deus em vão. Por isso que às vezes eu tenho bastante cuidado assim de me comportar, mas às vezes o cara tenta falar e as pessoas não entendendo, né? Entenderam? Alguma situação. A gente mora em um apartamento, que já morou, e sabe que às vezes nós temos vizinho que o cachorro faz um barulhinho e já fica chateado, né? E às vezes você tem que falar a verdade, você pode ser mal entendido por aquilo ali, né? E a Rita está até lá. Uma senhora, por exemplo, ela falou que um dia, né, Miguel estava pulando, né, e quebrou
várias coisas. Eu falei, não acredito nisso aí. Eu tive que falar a verdade, né? Talvez a pessoa não entendeu na hora por falar a verdade, entenderam? E eu represento Deus lá, eu sou um pastor. Né? Eu me lembro até, a maioria das pessoas me conhece como Lopes, né? E aí, esse dia eu liguei para uma pessoa, ela queria doar um guarda-roupa e eu estava atrás de alguém. Eu pensei até trazer ele para a igreja. Aí a pessoa que aceitou a proposta de buscar, não tinha transporte, eu ligando. Eu falei, pode me chamar de Lopes mesmo? Ela falou, não, eu prefiro chamar o senhor de pastor. Está vendo? O reconhecimento. Então nós representamos Deus onde nós estamos. E de repente você não tem. Eu quero ser uma influência onde eu moro. Né? Eu quero que as pessoas me considerem não somente como um cristão que pega a Bíblia todo dia, vem de manhã na igreja, domingo à noite, mas como servo de Deus. E através da minha atitude, o nome de Deus pode ser glorificado, né? E deve ser glorificado. Mas se eu não tenho contato nenhum, todo mundo me odeia onde eu moro, né? Será que o nome de Deus não está sendo tomado em vão através daquilo ali? O vizinho não combina com você, é brigado com o vizinho, processa o vizinho, e aí? E você representa o nome de Deus lá? Será que o nome de Deus não está sendo blasfemado? Não está tomando em vão o nome de Deus? Quem está representando? Vocês estão entendendo? Então não é só na pronúncia em si, mas naquele quem nós representamos onde nós estamos. Tá? E isso extrai da nossa vida exatamente todo conceito somente religioso, não é? Mas sim o que eu represento lá. Né? Eu fico feliz hoje. A Rita é minha secretária lá, né? Dou salário por mês para ela, e ela que canaliza as bênçãos para mim lá. Eu, pastor, tem alguém precisando de visita lá, a gente vai lá, entenderam? Esse dia faleceu a mãe de uma família, né? E a gente não sabe tudo o que acontece, então a Rita ela está mais próxima das pessoas e ela comunica. E aí a gente liga ou vai lá, né? Queremos aqui dar um apoio. Tá vendo que coisa bacana? Quanta coisa a gente pode influenciar as pessoas. Mas quando esse é o contrário, e aí? O nome de Deus. E até da sua igreja local, né? Aquele irmão que mora aí da igreja independente, o cara só faz bagunça, né? Da igreja batista independente, lá, e aí? O nome de Deus não está sendo tomado em vão através? É só para vocês terem uma ideia, tem variedade, para a gente não determinar que só isso, né? Só a pronúncia, mas também quem nós representamos e onde nós estamos. Né? Beleza? Muito bem. Vamos lá para o terceiro mandamento, aliás, quarto, né? É isso mesmo ou estou errado? É o quarto mandamento. Muito bem, Bruno. Obrigado, tá? Versículo 20, 8 a 11. Leia pra gente, já que você não teve aula hoje, tá aí. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Exatamente. Por isso que eu procurei bem no início falar isso aí, para vocês entenderem com um pouquinho de clareza sobre isso aí, tá bom? Então, nesse quarto, Deus ele ordena uma atenção especial para o 7º dia, certo? Honra nesse dia aquele que realmente criou todas as coisas. Então você lembra o que Deus fez no sábado? Fátima. Agora eu vou perguntar para a Fátima. Sábado. Depois. Mas a gente tinha feito o que antes? Isso. Tinha criado todas as coisas. E no 7º descansou. Olha que maravilha, gente. Agora, assim, usando mais o termo humano, então Deus sentou, né, numa cadeira, o travesseiro ficou tranquilo, não. Ou seja, ele santificou esse dia, né? Ou seja, tornou-se o 7º dia um dia especial. Olha que maravilha, gente. Fantástico. E a partir daí, então, Israel passou a guardar
esse dia, né? O sábado. Então, eles trabalhavam 6 dias e no 7º descansavam. Também, se você analisar com mais carinho, você vai encontrar o que mais de 7º na Bíblia? Se vocês lerem mais, procurarem pesquisar mais sobre o 7º dia, vocês vão encontrar. Ou 7º dia não, sobre o 7º, o descanso. Você vai encontrar também o ano sabático, entendeu? Você vai encontrar isso aí. Está vendo que como é interessante essa questão? Então eram 6 anos trabalhando, tinha um ano sabático, né, de descanso. O nosso pastor Antônio está no ano sabático, né? Está vendo? Tanta coisa boa. E tinha outros 7º dias e 7º descanso na vida de Israel, mostrando a seriedade no relacionamento com Deus. E aí, Cristo veio, pagou o preço na cruz por nós, né, Ilha? E aí? O que aconteceu? Passamos então a olhar hoje pela obra redentora de Cristo, né? Por isso que hoje nós não guardamos o sábado. E tem uns irmãozinhos da gente lá criticando a gente. E a gente até chamava a nossa igreja de Babilônia, né, na Bahia. Eles disseram, Babilônia, hein? Não guarda o sábado. Vocês estão ligados a Nero. Nero não, quem foi? Constantino. Ele que aprovou o primeiro dia do domingo como dia sagrado. Vocês estão adorando o Deus Sol, né? Está vendo? E, então eu ficava assim, dando uma alfinetada na gente. E a gente dialogava falando exatamente desse valor da obra redentora. Então nós olhamos hoje para Cristo, né? E Cristo foi quem projetou todo esse plano que nós temos hoje. Nós vivemos hoje em que plano? Da graça. Já pensou que maravilha? Então hoje não se tem mais todas as leis para cumprir, porque o homem não cumpriu. Quem falou foi a Crislane, mas Cristo cumpriu por nós. Olha que maravilha, gente. E Ele nos agraciou nesse plano glorioso de Deus. E eu estou feliz por causa disso aí, né? Muito bem, então, por favor, não tome o nome do Senhor em vão, com palavras e com ações. Beleza, vamos lá para o 5º, então. E aqui, até tem no livro texto aqui, o Salmo 24, de 1 a 2, ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, ou tudo que nele há, né? O mundo que nele habita. Então, tudo é de Deus. Isso é fantástico. E todos devem obedecer esse Deus maravilhoso, doador de todas as coisas. O 12. O 5º. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E nesse quinto mandamento, Deus então dá uma regra de obediência aos pais. E se fizerem assim, então certamente estarão dentro da proposta de Deus, o seu Criador. Então toda desobediência, né, ela causa um impacto na nossa vida. E quando nós desobedecemos a Deus, então virão as consequências também. Então o fator importante aqui é quando a gente trabalha exatamente em conjunto, tá? É muito importante isso aí. Filhos, eu até falei esse dia com uma pessoa, ela estava assim, buscando orientação, claro, né? Mas eu falei, já pensou? O que pensa sua filha, né? Assim, ela sairia para a igreja, viria aqui para a EBD, enquanto você ficava dormindo em casa, né? Sem problema nenhum, a não ser que seja algum problema de enfermidade. Então pensa no que a sua filha, a conclusão que ela tiraria disso aí. Né? Ela falou, é verdade, estou dando um mau testemunho. Né? Então o conjunto de trabalho deve então ligar os pais e filhos para produzir um resultado positivo.
mas o filho ele tem direito a obedecer os seus pais. Eu lembro, antes do pai da Lúcia se converter, meu sogro ele era meio complicado em algumas atitudes, né? A gente nunca sabia exatamente o que ele estava pensando. Ele pensava uma coisa, mas já mudava, né? Ele era assim, e meio diferente. Só para você ter uma ideia assim, ó. Eu cheguei para ele um dia, olha, meu sogro, né, a gente vai ficar noivo na igreja. Né? Eu falei lá com os irmãos, a gente vai ter um tempo de comunhão. Gostaria de fazer um cultozinho lá na igreja. Não, ótimo, né? Ele chegou para mim, que bom, Roberto. E o resto da família está lá, então vai ser beleza, né? Na semana do noivado, né? Ele chegou para mim, nós combinamos aonde mesmo que vai ser o noivado? Eu disse, lá na igreja. Não, de jeito nenhum. Tem que ser aqui em casa, aqui na nossa casa. E eu falei, não, inclusive na época ele morava ao lado, ele tinha uma sorveteria, né? Do lado da terra. E ele queria que fosse na sorveteria. Eu disse, não pode ser. E acabou sendo lá. Né? A Lúcia ela era muito obediente ao pai. Aí também ele chegava, se zangava com o pastor da igreja, quando não gostava, ele tirava a família toda e disse, vamos para aquela igreja lá. E eu achava interessante que a Lúcia era adolescente, ela obedecia. Eles iam para outra igreja. Então veja que situação triste, né? E aí quando via a família toda na outra igreja, tinha duas, né, igrejas batistas independentes lá, então não era bom, não dava para trocar facilmente de uma para outra. Quando se zangava lá, ia para outra. Mas um dia ele se converteu, ele mudou de atitude, ele mudou totalmente, meu sogro. Essas atitudes que parece que fugiram da vida dele. Mas o que me chamou a atenção eram os filhos obedecendo e não teimando. Não, nós não vamos lá. Nós queremos ficar na nossa igreja. Eles saíram, tua mãe saiu, os filhos também já adolescentes, e lá para outra igreja, outra independente. Aí aconteceu um problema lá, ele não gostava da atitude do pastor, lá minha turminha para outra igreja. E um dia também ele teve um problema com um missionário americano lá, que trabalhou por vários anos lá, e ele tinha um rancor de americano. Né? Quando ele viu um americano, chegar um monstro na vida dele, lá vem aí esses homens, né? Mas Deus foi trabalhando, mas o que me chamou a atenção dos filhos era a obediência, né? Obedecer os pais. Já pensou que maravilha, dona? Os filhos obedientes e os filhos obedientes a ti? Eu sei que isso é brincadeira. Fomos criados assim. Tá legal. Só com olhar assim. E primeiro por respeito a Deus, né? Não estamos aqui falando de pessoas perfeitas, tá? Pelo contrário, acho que eu erro muito, né? Eu já corrigi minhas filhas além do limite, né? Eu já pedi perdão também. E hoje minhas meninas, elas sabem que eu sou um pai também com muitas limitações e fraquezas, tá? Eu não sou super-homem. Mas eu acho legal quando nós começamos a olhar por esse ângulo de imperfeição, de limitações, que não está lá. Nós somos super-heróis para os nossos filhos até quando eles estão com 8, aí quando eles começam a entrar na adolescência, nós somos quadrados. Aí quando eles ficam mais jovens, não, meu pai é um cara bom. Entendeu? Então, isso é muito importante aqui para a gente analisar na obediência, né? E eu acho bacana isso aí. E não de pessoas perfeitas, mas cheias de erros e falhas, e o respeito mútuo por causa da reverência a Deus, tá? Olha que maravilha. Certo? E hoje nós temos até um novo modelo, se for olhar, de política da família, né? Tá vendo? E como vocês já observaram, a minha menina, né, sempre chamava a Lúcia pelo nome, né? Não sei se vocês repararam. Mas isso não faltou em nenhum momento respeito, ela sempre chamava de Lúcia, né? Mas nunca se houve nenhum momento de respeito, de atitude pela mãe. Pelo contrário, estava sempre submissa às ordens. Tá vendo que coisa? E é bem interessante, ela sempre me chama de Thomas, né? Tá vendo? E aí, Thomas, você vai fazer serviço para mim aí? E não significa que ela está te respeitando por não usar o nome de pai. Mas a prática é de
pai e uma filha, tá vendo? Já a outra não, a outra está totalmente com aquela frase baiana, né, de painho mesmo. Painho, dá um recado para a maninha, né? Tá vendo as atitudes como são diferentes, mas sempre que tiveram, tem até hoje um grande respeito por mim, pela mãe, né? Como também os seus por você, como os seus, como a sua, né? Como a sua família, tá vendo? Isso aqui, orando, mas pelo paizão também, pela mãe, pelo pai, pelo paizão, né? Tá vendo? O respeito, isso é muito importante, viu, amado? Até, acho que o pastor Antônio até falou de até quando o pai é meio complicado em algumas áreas, né? Até não ferir o princípio bíblico, a obediência ela tem que estar presente ali. De repente o pai manda você assaltar um banco, aí é diferente, né? Não vou fazer isso, aí é caso de polícia. Só para a gente ter uma ideia, e a vida ela é muito harmoniosa quando nós inserimos a nossa vida exatamente nesse ponto fundamental de um relacionamento com Deus, né? Beleza, gente, tá vendo que coisa boa? Vamos lá para o sexto. Mais alguém para ler para a gente? 23. Não matarás. Vixe. Esse aí é taxativo, né? Nesse mandamento, Deus realmente orienta a questão do assassinato, né, que é pecado. O ser humano ele não tem direito de tirar a vida, né? Isso aí a gente pode talvez estudar até com mais profundidade depois, até aquele pensamento, né, sobre a pena de morte, né? Tem todo isso aí. Não é isso que a gente vai estudar, tá? Por favor. Até porque eu tenho um pensamento também diferente um pouquinho nessa questão, mas não é esse pensamento aqui. Agora eu creio assim que não tem direito de tirar a vida de alguém, né? E quando vocês forem estudar o livro de Números, né? A gente não vai estudar essa parte, mas dá uma lida, vocês vão ver as leis civis de que acontecia em Israel em relação à morte, por exemplo, por acidente. De repente vocês estavam lá, as pessoas estavam numa determinada área, né? Vamos dizer que aqui tinha um abismo, sem querer, um tocou no outro, né? Fez uma cócega, ele tropeçou e caiu, morreu. Então tinha uma penalidade para aquilo ali. Como também para aquele que, por questão de raiva ou ódio, matou alguém, né? Também tinha uma lei direcionada a isso aí. Olha que fator interessante. Então a lei, o mandamento de Deus é dividido em lei moral, que a gente está vendo, a lei civil e a lei cerimonial, que é a lei dos sacrifícios. Cada lei ela tinha as suas cláusulas próprias para aquela atuação, tá? Para aquele sentido. Então hoje eu ainda, né, então prefiro acreditar na lei do meu país, né? Não em vingança, mas lei do meu país. Mas o cara fez isso aí, tem que morrer mesmo, né? Tudo bem, mas a nossa lei é essa, né? A lei do meu país, deixa a lei resolver. Entenderam? Mas ele fez tanta coisa, né? Tem que ser morto. Olha, o monstro, né? Aí já é uma vingança minha. Mas quando eu tenho uma lei, que essa lei do meu país, ela deve reger, então, também, né? Exatamente. Deus já julgava, né? Mas não aconteceu assassinato, então deixa só Deus julgar, né? É bem interessante isso aí. Então a lei do nosso país, né? Ela tem as suas regras para isso aí, e ela vai atuar numa situação nesse sentido aqui. Apesar que a gente olha, nossa, quando a gente olha para a lei do nosso país, ela é triste, viu? O cara mata alguém, né, bêbado, né, e o cara sai pela porta aí dá uma certa revolta em você, mas é essa a lei que a gente tem. O cara sai pela porta, dando tchau para todo mundo. Não deixa você meio revoltado aí? Aí que acontece a revolta que a gente vê na nossa sociedade. No entanto, nós
nós temos aí uma lei para reger todo o nosso país e determinar aquilo que é necessário. Ok. E só para vocês meditarem comigo o que está escrito aqui no nosso texto. Então, Deus é o Criador de todas as pessoas, Ele dá a vida, Ele originou a vida humana, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, de outra pessoa, a não ser Deus, porque Ele é o Criador, né? Está vendo? E até surgiu um dia uma observação quando alguém falou: mas Deus permitiu que o cara sofresse acidente e morresse, né? Deus permitiu. Deus é o dono da vida, Ele tira, dá e tira, entendeu? Eu não tenho direito, porque Deus é o Criador, entendeu? Então Deus sabe de tudo que vai acontecer. E agora, o homem em si, não entendendo esse princípio, é que há revolta na nossa sociedade hoje em relação ao Deus, né? E inclusive eu estou lendo um livro, eu chamo de livro Veneno, né? É do Emmanuel Conte. Ele é um sociólogo muito famoso até no mundo, mas ele quer mostrar, por exemplo, Deus da forma concreta, né? Da forma não abstrata, mas assim, pela razão, né? Até ele fala: é possível acreditar num Deus pela razão. Mas quando você observa, jamais a gente vai chegar a uma conclusão de um Deus poderoso pela nossa própria razão humana. Entendeu? Ele é o defensor desse pensamento. E ele acha que a igreja ela é boa, mas ela faz você ser quadrado, segundo ele, né? Que a religião ela é fundamental na vida do homem, mas faz o homem ficar sem uma visão. Ele não age muito pela razão, né? Segundo ele, só para você ter uma ideia. Então, surgem vários pensadores assim em relação a Deus. Mas quando você olha os princípios de Deus, você vai analisar então pela fé, tá? E a fé não tem como se falar pela razão. É fé mesmo. Isso é exatamente maravilhoso para a gente meditar aqui nesse princípio. E então Deus não apenas julga, né? Mas Ele faz a sua obra na vida do homem. E as coisas nem sempre são como queremos, mas Deus Ele tem um plano para cada situação. Está vendo que maravilha? Então que esses princípios sejam uma bênção na nossa vida para a gente refletir, tá? Todas as vezes que você ler uma parte, faça uma reflexão. Até pode ser uma reflexão até meia, não sei se crítica, mas eu vou tirar uma conclusão própria para vocês. E isso que eu sempre tenho procurado aqui trabalhar com vocês, e que vocês olhem para a Bíblia e refletem sobre aquilo ali. E não tiram conclusões precipitadas, mas refletem, vocês vão ver que uma vida vai ser diferente. E aí não fica aquela coisa de imposição: olha, irmã, você tem que criar assim, você morre, né? E é desse jeito, viu? Não, eu acho que a Bíblia é soberana, mas cabe a você refletir sobre ela e tirar um princípio de vida. Aí, tudo aquilo que é religioso da nossa vida vai ser tirado, porque nós vamos ver exatamente como Deus quer. Amém? Amém. Ok, gente. Deus abençoe vocês. Estão felizes? Amém. Puxa vida, gente. Está feliz, Rita? Amém. Está feliz, Isabela? Está feliz? Amém? Deus abençoe vocês, tá? Amém. Tem que estar, né? Feliz. Nós temos tudo. Temos Amém. Jesus em nossa vida. Poderíamos estar diferente, né? Temos que estar felizes. Bom, vamos nos colocar em pé. Hoje participei da aula do pastor Tomé. Meus alunos não vieram, me abandonaram hoje, mas foi bom participar dessa aula. Até utilizarei essa aula para dar minhas aulas para os adolescentes, né?
Ainda não chegamos nessa parte, mas iremos chegar. Bom, vamos falar do versículo dessa semana. Está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Vamos falar todos juntos o versículo e depois a referência. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Amém? Nesse instante vamos louvar o nosso Deus através desse próximo cântico, e também será o momento de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, ó Pai, pelos aniversariantes da semana. Tivemos dois ainda especial, Gustavo, e foi no mesmo dia, ó Pai, no aniversário da nossa amada e querida igreja. Graças te damos, ó Pai, porque sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pela vida do Gustavo, ó Pai. Ele que completou mais um ano, ó Pai, de idade. Aqui, ó Pai, na igreja, está nos teus caminhos, ó Pai. E que ele possa crescer, ó Pai, em saúde, em estatura, mas principalmente, ó Pai, em conhecimento da Tua Sagrada Escritura, Senhor. Esteja com ele, ó Pai, abençoando a vida dele, ó Pai. Use, ó Pai, a vida dele como instrumentos, ó Pai, em Tuas mãos, ó Pai.
que ele possa ser uma bênção aqui, ó Pai, na vida da tua igreja, Senhor. E também, ó Pai, uma oração especial pela vida da tua igreja, Senhor. Igreja essa, ó Pai, que completou no dia 25, ó Pai, mais um ano de existência. 11 anos, ó Pai, já se passaram, em que nós estamos aqui, ó Pai, pela tua graça, ó Pai, firmes e fortes, pregando o teu evangelho às criaturas, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai, no decorrer, ó Pai, dessa semana, e nos abençoe, ó Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Lauro. Está aí Gustavinho, né, que nós falamos aí durante o grupo, né, do WhatsApp, parabenizamos ele, e que Deus possa abençoar a vida dele e também a vida da nossa querida igreja. O Bruno tinha colocado Davi lá, eu alterei. É o Gustavo, os irmãos lá, né? Gustavo. Ok, alguns avisos aí para a nossa amada igreja, alguns avisos importantes que nós devemos dar, mas falando aí, nós estamos todos os domingos aqui, primeiramente Escola Bíblica Dominical, a partir das 9h30, e o culto de louvor ao nosso Deus, a partir das 19 horas. Lembrando que nós teremos um evento aí especial, que é a conferência de aniversário, de 11 anos de aniversário da nossa igreja, que será no dia 8 e 9, né, de fevereiro, às 19 horas. Já sabemos que vai ser aí no novo templo, que ainda continua em construção, e o pastor até falou, né, comentou aí sobre fé e razão, né, e a gente pode ver realmente aí que se nós não tivéssemos fé, né, se nós pensássemos apenas pela razão, nós não estaríamos lá no próximo domingo. Verdade. Amém. E eu, principalmente, que às vezes eu sou tesoureiro da igreja, né, eu tenho muito que ir pelo lado da razão, né? Mas graças a Deus, Deus tem tocado muito no meu coração e Ele tem colocado a fé acima da razão, né? E muitas vezes em reunião de diretoria, vamos sim, vai dar, porque Deus está conosco, porque muitas vezes a gente tem que deixar a razão de lado, né? Muitas vezes não, sempre deixar a razão de lado e colocar a fé acima da razão. E é por causa disso, né, por causa da fé, é que no próximo domingo aí nós estaremos lá, né? Então graças a Deus por isso. 11 anos aí, e esses 11 anos, no 11º ano, nós estaremos lá no templo dedicado ao nosso querido Deus. Amém? Então vai ser o pastor Alex Barros, da Igreja Batista ali do Jardim Miriam, o preletor, tanto no sábado como no domingo. É isso, pastor? Isso. Então às 19 horas já vamos nos preparando para esse evento aí importante. Lembrando também, né, das eleições ministeriais, nós temos comentado bastante aí sobre isso. Então aquele que ainda não levou o formulário, leve, preencha, ore a Deus, né, para que nós possamos trabalhar aqui nos ministérios da nossa querida igreja. Acho que o Bruno vai dar esse aviso, pastor. Bom, com certeza. Queridos, eu também muitas vezes já orei pela razão, né? E uma das coisas que eu gosto do Alex, né, eu tive, sempre quando a gente vai fazer um evento, a gente liga, né, fala com os irmãos para ver uma posição para a gente fazer. Se um dia eu já tomei uma decisão aqui, eu somente, sem ouvir alguém, acho que ela está errada, né? Sempre eu consultei. Até CBD que a gente está tendo aqui desse curso, a gente ligou para várias pessoas. O que vocês querem? Vocês gostariam que fosse a nossa CBD? Ouvi bastante irmãos para a gente montar o esquema, né? Assim também foi da peça que a gente fez, né? Eu tive uma reunião com a diretoria, a gente queria fazer algo, porque se todo mundo falasse contrário, então nós teríamos eliminado alguma coisa do dia do sábado, né? Mas o Alex foi ali, não, vamos fazer sim, vamos correr atrás, né? Tá vendo? Então quando a gente ouve alguma coisa assim, depois a gente vê que tivemos alguma dificuldade em uma área, mas é importante olhar exatamente pela fé. Ok, queridos, hoje começa então a gente arrumar as nossas bugigangas para a gente mudar. Tá? De repente, queridos, agora, depois do EBD, você diga assim, pastor, eu posso ajudar até meio-dia. A gente fica aqui, né, esperando.
Já coloquei até umas caixas ali. Temos a cozinha para colocar copo, para arrumar. Sinta-se à vontade, ainda tem lanche para você tomar antes de ir para almoçar. De repente também você diga assim, pastor, eu posso vir à tarde para arrumar aqui no domingo. Olha, sinta-se à vontade também, tá? E a partir de segunda, terça e quarta, nós estaremos aqui arrumando, né? Inclusive tem um dia eu e a Lúcia vem aqui mexer nas coisas também. É só falar com a gente, tá bom? Me liga e tenta direcionar. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Pastor, não se arruma nada, né? A gente dá uma dica de como fazer. Muito bem, deixa eu explicar para você. Então hoje começa a nossa arrumação aqui. Mas também hoje é o nosso último dia aqui. E eu fiquei assim, puxa, mas será que todo mundo entendeu que a gente não ia ter bebê assim? Por exemplo, além da irmã Laura, que ela sempre está fazendo relatório, quem poderia dizer para mim qual foi a média da nossa EBD aqui na escola dominical? A média, não a variação, né? A mediana, como chama. Você que só está viajando, é brincadeira. A média. Você sabe dizer assim? Nós tivemos uma média boa, gente. Entre 45 e 50 pessoas a nossa média. Olha que bênção, gente. Isso, eu quero também agora parabenizar os adultos. A mediana dos adultos foi a melhor do TLC esse ano. Com esse péssimo professor que vocês têm, é verdade. A média dos adultos era entre 20 a 23 adultos. Uma vez nós tivemos 30 adultos aqui, gente. E tá vendo que maravilha? Aí quando a gente vê agora 18 pessoas, a gente sente estranho um pouquinho, não é? Mas nós tivemos uma média boa. E eu pensei, você é fácil entender que a gente ia só arrumar a igreja hoje, né? E não ia ter nada. E só ia... Mas eu sei que é assim mesmo, né? Férias, né? Pessoas ainda estão viajando. Outros estão viajando esse final do mês agora. Então, ainda vem carnaval, não vão para o Rio. Ok, então vamos lá. Muito bem. Então, de hoje a quarta é a arrumação aqui, tá? Por favor, nos ajude. Tem muita coisa para arrumar, tá? Colocar na caixa. Bruno está preparando as caixas aí, tudo. Tudo começa aqui. A partir então de quinta-feira, nós vamos lá, né? Eu, por exemplo, já me coloquei à disposição. Não sou bom pintor, tá? Da qualidade que Bruno ele quer, a pintura é brincadeira, viu, Bruno? A gente vai lá pintar, de repente, alguns já falaram, pastor, como o Davi, né? Pastor, eu posso ir à noite. Amém, tá? Sinta-se à vontade, a gente vai pintar lá, deixar o espaço disponível para usar, certo? E também, no sábado, que é o dia 1º, a gente vai fazer uma mudança, que é o dia da nossa mudança, tá bom? E quem tiver carro grande, né, disponível, vem, a gente vai colocando, tá aqui, ó, muito bem. A gente vai encher tudo e levar para lá. Já pensou que maravilha? Deixar tudo bonitinho lá na nossa igreja. Sábado. E dia 2, domingo, nós não vamos ter a nossa EBD. Acho que vocês viram no grupo que a gente colocou, né? A gente não vai ter EBD aqui. Aliás, lá. A gente vai ter um tempo de colocar em ordem as coisas, expiação, arrumar a cozinha, na mesa, o espaço geral. E também nós teremos um tempo de confraternização. De repente, nós temos até uma churrasqueira aqui já, ó, que a gente vai levar também. Põe ela lá, a gente assa uma carne lá. O que você acha, mano? Pronto. Trazigo lá para ajudar a gente, carregar. E essa churrasqueira é pesada, viu, Alex? Eu deixo com você. Tá? Deu para entender aí direitinho? Então, o dia da mudança daqui, das coisas daqui, será exatamente no dia 1º, tá? Por quê? Porque algumas coisas estão sendo colocadas em ordem. Acho que eles vão entregar o salão na quinta, né? E na quinta nós já começaremos a pintar também lá. Deixar bonitinho o salão. E a quinta, sexta vai ser lá. Até quarta-feira é aqui, tá? Beleza? Então começa hoje. Se quiserem
se quiser ficar até meio-dia aí arrumando, já está disponível. Bem à tarde também está disponível para arrumar. Ok, aqui algumas coisas que, deixa eu ficar desse lado, porque aí ficou melhor para olhar. Olha, eu já mandei, alguns já viram, né? Vocês já receberam sobre a geladeira? Já mandei para um monte de gente aí. Fica tranquilo que ninguém vai pegar a sua geladeira, tá? No entanto, de repente, você conhece alguém que tem uma e queira doar, tá? A gente não está querendo gastar dinheiro agora, mas doar uma geladeira, que essa aqui não é nossa, tá? Olha aí, irmão, a gente vai buscar lá. A gente pega o carro do Alex, a gente vai lá buscar essa geladeira. Beleza? De repente também, você queira doar, né? Pastor, eu não conheço ninguém, mas eu tenho um dinheirinho sobrando aqui, uma herança que eu recebi dos meus pais, eu quero comprar geladeira e doar para a igreja. Também sinta-se à vontade. Inclusive já tive várias respostas. Eu acho bonito isso aí, amados. Pessoas falam, pastor, eu vou correr atrás. Vamos dizer que a pessoa nem consiga encontrar, mas só a disponibilidade anima a gente de tal maneira, gente, que a gente fica gelado de alegria, né? Só em saber disso aí. Olha, então doação elétrica e material voluntário, né? Bruno está aí convocando aqueles que vão trabalhar nessa área aí. Se tiver disponível, aí eu não entendo nada de elétrico. Puxa, ele não pode ajudar, dar uma chave de fenda, né? Um material, segurar um fio. Quantas coisas boas a gente pode fazer, ou simplesmente parafusar, né? Colocar no lugar lá, beleza? Aqui também a sala, né? A EBD. Nós temos essa proposta, Bruno, o drywall, né? Olha, para montar o drywall lá, vai custar 10.800, tá? Para eles montar, a empresa ir lá e montar, correto? Deixar prontinho. Mas também sai um preço menor. Tem o preço menor, Bruno? 3, 4 mil. 3 a 4 mil, só que a gente tem que montar, né? Entendeu? Eu e vocês teremos que ir lá para ajudar. E vai assim, requerer de nós muito mais atuação. Mas se a empresa, alguém também queira doar esse valor, 10 mil, né? Aparecer alguém, a gente monta. E é possível dividir também, não é isso? Tá vendo? O sonho e projeção a definir ainda, o Bruno vai ver com o pessoal. A pintura, já são voluntários, tá? Se quiser mais alguém. Olha, deixa eu só falar para os irmãos. Esse valor aqui do piso, que era fala? Piso polido, né? Vai passar uma cena, brincadeira. O piso polido. Um orçamento que tinha se feito ia ser na parte superior, tá? Mas a gente pegou, transferiu para a parte inferior para a gente usar. E continua precisando desse valor. Tá? Esse valor aqui. Beleza? Então continue orando, viu, amados? Amigos, comunica com eles, né? E Deus, ele tem sido maravilhoso com a gente durante esse ano, 2019. Só em ter o salão, eu fico pensando assim, eu estava vendo umas fotos, né? A gente foi lá em Bom Dia, estava Bruno, Mota, Davi cavando buraco, né? A raiz da árvore que tinha lá. Tinha quase uma castanheira lá, né? E você começar com o ano, olhando, Bruno tem até umas fotos que ele tirou logo no início, não tinha nada, tá? E a gente ter o salão para a gente reunir lá, é bênção demais, gente. É uma bênção além do limite, tá? Deus é maravilhoso. Então está aqui um plano para a gente continuar construindo nossa igreja. Você pode ser uma grande bênção aí. Amém? Amém. Essa semana que vem vai ser uma semana bastante corrida. Mas não vamos encerrar com o EBD, aliás, com o EBD lá, assim, no certo sentido do nosso tempo de comunhão. Vocês podem ir lá, quem quiser ir lá cozinhar, fazer arroz, feijão, assar carne, olha, tempo bom. A Amanda já vai lá com a gente, vai comandar a brincadeira, viu? Beleza, alguma pergunta? O Bruno vai colocar no grupo, certo? Alguma pergunta sobre isso aqui? Volta de novo uma coisa aí? No início, só para a gente rever, ficar bem claro. Ok, tá aí. Essa data.
cronograma. Então, de hoje até quarta, vamos nos concentrar aqui, de quinta em diante lá, preparando o local, e a mudança de tudo isso vai acontecer exatamente no dia 1º. Tá? Então, quem tiver caixa, material que a gente possa usar, pode trazer, será bem-vindo, tá bom? Aí também, para vocês terem uma perguntas, está tudo claro? Ok, Deus abençoe vocês. Vai encerrar? Então vamos nos colocar de pé. E quem está alegre, gente? Amém. E Amanda? Você está feliz aí vendo tudo isso acontecendo lá? Mas está vendo comecinho lá em casa? É. Vocês estão dentro da Valde? Valde, é. Olha aí que bênção. Vocês são contadores de história, hein? Que maravilha. E quem chegou depois, igual a gente, já viu a coisa mais em andamento, né? E ver hoje o salão lá disponível, claro, não está pronto, mas logo, logo vocês vão ver pronto. Sabe? E olhando para trás as maravilhas de Deus. E ainda ter a oportunidade de congregar a família, né? Os filhos. Pai amado, muito obrigado. A bênção é bênção sobre bênçãos. Não somos merecedores, ó Deus, mas somos apenas instrumento em tuas mãos, pela tua graça, tua misericórdia.